O medo da morte é uma experiência universal que transcende culturas, crenças e épocas. Desde os primórdios da existência humana, a mortalidade sempre intrigou e desafiou a mente humana. É o ponto em que a vida, como a conhecemos, encontra seu aparente limite, e o desconhecido se revela em sua forma mais pura. Mas o que realmente tememos quando pensamos na morte? É a perda do corpo físico, o desconhecido ou a ideia de um fim? Na perspectiva espiritual, o medo da morte é o medo de esquecer quem somos, de nos separarmos daqueles que amamos e de perder o controle sobre aquilo que acreditamos possuir. No entanto, se buscarmos profundamente no silêncio de nossa alma, uma verdade emerge com suavidade, que a morte não é o fim, é uma transição. Uma mudança de estado, de forma, mas nunca de essência. Neste texto, como um guia espiritual, convido você a se libertar do medo da morte, entendendo que somos almas eternas, viajantes que apenas mudam de morada. Vamos juntos explorar os caminhos que levam à compreensão profunda dessa realidade, abraçando a eternidade de nossa existência. E antes de iniciarmos essa jornada de reflexão, quero lembrar a importância de sua participação para que continuemos a criar conteúdos como este. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar desta mensagem. É graças ao seu apoio que podemos espalhar essas palavras de luz e compreensão para mais pessoas. Juntos, construímos uma comunidade conectada e consciente. O medo da morte, ou tanatofobia, é uma emoção profunda que emerge da ideia de aniquilação. Somos seres acostumados a identificar nossa existência com o corpo físico, os nomes que carregamos e os papéis que desempenhamos na sociedade. Nossa mente se apega a essa identidade limitada, e com isso, surge o pavor de que tudo o que acreditamos ser possa chegar a um fim. Esse medo se manifesta como a sensação de perda, o temor do vazio e, acima de tudo, o desconforto diante do desconhecido. Mas uma pergunta fundamental precisa ser feita. Por que tememos aquilo que nunca experimentamos? Se mergulharmos profundamente nessa questão, perceberemos que o medo da morte não é sobre a morte em si, mas sobre nossa desconexão da verdade espiritual de quem realmente somos. A desconexão acontece porque fomos educados a viver apenas no plano material, condicionados a ver a vida como um ciclo biológico, ignorando a dimensão invisível que transcende nosso corpo físico. A sociedade nos treina para acreditar que somos apenas aquilo que podemos tocar, ver e medir. E ao limitar nossa percepção dessa forma, esquecemos que a alma é eterna, imutável e infinita. No entanto, existem culturas ao redor do mundo que abraçam a morte de maneira muito diferente, encarando-a como uma parte natural e sagrada do ciclo da existência. Por exemplo, no México, o Dia de los Muertos, Dia dos Mortos, é uma celebração vibrante, onde famílias se reúnem para honrar seus entes queridos que partiram. Altares coloridos são montados com oferendas, comidas favoritas dos falecidos, flores de cempasúchil, a flor tradicional, e velas, simbolizando a continuidade da vida e o vínculo inquebrável entre os vivos e os mortos. Para eles, a morte não é o fim, mas uma transformação. Na Índia, durante o festival de Pitru Paksha, famílias realizam cerimônias em homenagem aos ancestrais, acreditando que esses rituais ajudam as almas a encontrar paz e progresso em sua jornada espiritual. Para os hindus, a morte é apenas um capítulo em uma longa história de reencarnações e aprendizados, e o ritual reforça a conexão com aqueles que partiram, sempre com reverência e gratidão. Já em países como Gana, na África Ocidental, funerais são ocasiões alegres e grandiosas. Caixões elaborados em formas simbólicas, como um avião, um peixe ou uma caneta, celebram a vida, as conquistas e a personalidade única do falecido. Nessas comunidades, a morte é encarada como uma transição para um plano mais elevado de existência, e a celebração reflete a certeza de que a alma continua sua jornada em outra dimensão. Esses exemplos mostram que a maneira como lidamos com a morte é profundamente influenciada por nossas crenças culturais e espirituais. Enquanto algumas sociedades se afundam no luto,
Outras veem a morte como um momento de celebração e reconexão. Isso nos leva a refletir. Será que o medo da morte que carregamos é realmente nosso? Ou foi algo que herdamos de uma cultura que teme o desconhecido? Ao nos desconectarmos da essência espiritual que atravessa todas as culturas, nos afastamos de uma verdade fundamental. A morte não é o oposto da vida, é uma parte integrante dela, um portal para um novo estado de existência. Abraçar essa verdade é o primeiro passo para superar o medo da morte e lembrar que somos muito mais do que nossos corpos e identidades temporais. A natureza é um reflexo perfeito da eternidade, uma mestra silenciosa que nos ensina sobre a continuidade da existência. O sol nasce no horizonte todas as manhãs e se põe ao entardecer, mas nunca morre. Apenas desaparece temporariamente de nossa visão, enquanto ilumina outras partes do mundo. As estações do ano também contam essa história. O inverno pode parecer o fim para as árvores nuas e o solo congelado, mas ele é apenas um descanso, uma preparação para a exuberância da primavera e a abundância do verão. O ciclo é evidente em cada detalhe. Observe uma folha que cai de uma árvore no outono. Ao se decompor, ela retorna à terra como nutrientes, alimentando novas vidas. O mesmo acontece no reino animal. Quando um ser morre, seu corpo alimenta a terra ou outros seres, integrando-se ao todo, numa dança eterna de transformação. Até mesmo o cosmos nos dá pistas sobre essa continuidade. Estrelas nascem, brilham por bilhões de anos e eventualmente explodem em supernovas, espalhando elementos que darão origem a novas estrelas e planetas. Assim, o universo inteiro nos lembra que nada realmente acaba. Tudo apenas se transforma. Se trouxermos esse entendimento para dentro de nós, veremos que a respiração é a metáfora perfeita para a vida. Quando inspiramos, trazemos a vida para dentro de nossos corpos. Ao reter a respiração, vivemos o momento presente. E quando expiramos, liberamos algo que, embora pareça um fim, prepara espaço para uma nova inspiração. Esse ciclo, repetido milhares de vezes por dia, é um lembrete constante de que a vida, a morte e o renascimento estão interligados. A morte, então, é apenas uma mudança de estado. É o momento em que nossa alma, como o sol ao anoitecer, deixa o corpo físico para iluminar outras dimensões. Assim como o sol nunca deixa de brilhar, mesmo quando não o vemos, nossa essência nunca deixa de existir. É a continuidade da experiência, um movimento constante entre planos diferentes. Se refletirmos profundamente, perceberemos que a morte não é uma interrupção, mas um convite para a transformação. Assim como a noite não é inimiga do dia, mas sua companheira, a morte não é oposta à vida, mas parte dela. Entender isso é compreender a eternidade, pois nossa essência, nossa alma, transcende o tempo e o espaço. Para integrar essa visão em nossa vida, podemos olhar para tradições que celebram a morte como parte do ciclo. O Dia de los Muertos no México é um exemplo profundo de como a humanidade pode se conectar com essa realidade. Durante essa celebração, as pessoas homenageiam seus entes queridos falecidos com altares repletos de flores, comidas e objetos que eles amavam. Não há tristeza, mas alegria, pois a morte é vista como um reencontro com aqueles que partiram. Da mesma forma, em Bali, os rituais funerários são ocasiões vibrantes, onde o espírito do falecido é celebrado enquanto inicia sua nova jornada espiritual. Olhando para essas tradições, aprendemos que, ao invés de temer a morte, podemos honrá-la como uma transição natural. Assim como o inverno se despede para dar lugar à primavera, nossa alma deixa um ciclo para abraçar outro, sempre aprendendo, crescendo e se conectando com o infinito. Imagine que o corpo físico é como uma vestimenta escolhida para uma ocasião específica. Assim como trocamos de roupa para nos adequar às estações ou eventos, a alma, eterna e imutável, troca de corpo para atender às necessidades de sua jornada de aprendizado e evolução. Quando a roupa se desgasta, ela é deixada de lado.
mas o viajante que a vestia permanece pleno e consciente. Essa analogia nos leva a uma compreensão mais profunda. O corpo é um instrumento temporário, uma ferramenta concedida à alma para explorar o mundo físico, experimentar emoções e aprender lições. No entanto, muitas vezes confundimos a ferramenta com o usuário, a vestimenta com o ser. Identificamos nossa existência com aquilo que podemos ver e tocar, esquecendo que somos muito mais do que carne, ossos e músculos. Essa sabedoria é amplamente explorada em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. No hinduísmo, por exemplo, o corpo é comparado a um veículo que a alma, Atman, utiliza para navegar pelas experiências terrenas. A Bhagavad Gita ensina que a alma é eterna e imutável, enquanto o corpo é transitório e perecível. Quando o corpo morre, a alma apenas segue adiante, renascendo em outro corpo ou ascendendo a níveis superiores de consciência, dependendo de seu karma e progresso espiritual. No budismo, a morte é vista como uma transição no ciclo do Sansara, o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Essa perspectiva elimina o conceito de um fim definitivo. Em vez disso, a morte é um portal que conduz a novas oportunidades de crescimento. O objetivo final, no entanto, é transcender esse ciclo e alcançar o Nirvana, o estado de libertação, onde a alma se une à essência universal. O Espiritismo também oferece uma visão reconfortante da morte. Allan Kardec, o codificador dessa doutrina, descreve a morte como a libertação do espírito de seu corpo físico. De acordo com o Espiritismo, a vida continua no plano espiritual, onde o aprendizado e a evolução prosseguem. O corpo, nesse contexto, é uma morada temporária que abriga o espírito enquanto ele cumpre sua missão na Terra. Essas perspectivas ajudam a dissolver o medo da morte, ao nos lembrar de que não somos o corpo que vemos no espelho. Somos a consciência que o anima, a centelha divina que experimenta a vida através dele. Quando aceitamos essa verdade, a ideia de morte perde sua força. A ciência, embora focada no mundo físico, também aponta para a continuidade da energia. A lei da conservação da energia nos diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Se considerarmos que a consciência é uma forma de energia, essa lei sugere que nossa essência também não desaparece. Apenas se transforma e se manifesta de maneiras diferentes. Refletir sobre a alma como eterna traz uma sensação de profunda paz. Imagine que a morte do corpo é como tirar uma roupa ao fim do dia. Por mais valiosa que ela tenha sido, é apenas uma vestimenta. A alma permanece inalterada, pronta para novas experiências. Esse entendimento também nos ajuda a viver com mais leveza, desapegando-nos do medo da perda e da dor física. Cultivar essa perspectiva na vida cotidiana pode ser profundamente libertador. Meditar sobre a imortalidade da alma ou contemplar a impermanência do corpo são práticas que fortalecem essa conexão com nossa essência. Encare a morte como uma mudança de cenário, como um viajante que se despede de um lugar apenas para explorar outro, sem perder sua identidade ou propósito. E se você ainda duvida, basta olhar para as crianças. Muitos estudos sobre relatos de crianças que lembram vidas passadas oferecem evidências intrigantes de que a alma transcende o corpo físico. Esses relatos nos mostram que, assim como mudamos de vestimenta, mudamos de corpo, mas nunca perdemos quem realmente somos. Aceitar que o corpo é apenas um veículo temporário nos liberta do apego e do medo. Não somos o que é passageiro. Somos o que é eterno. E a eternidade, por sua própria natureza, nunca pode ser perdida ou destruída. Você já se perguntou: por que existimos? Qual é o sentido de estarmos aqui? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Uma questão que ultrapassa barreiras culturais, religiosas e filosóficas. A vida é muito mais do que um conjunto de experiências aleatórias. Ela é uma escola, um palco onde a alma explora, aprende
e se transforma. Cada alegria, cada dor, cada encontro e despedida são lições destinadas a nos elevar espiritualmente. Pense na vida como um livro cheio de capítulos. Cada capítulo é um ciclo: infância, juventude, maturidade, repleto de desafios, oportunidades e crescimento. E a morte? Ela não é o final do livro, mas apenas a virada de uma página. O próximo capítulo começa em outra dimensão, onde continuamos nossa jornada de aprendizado. Essa percepção transforma o medo da morte em aceitação e curiosidade. Muitas tradições espirituais oferecem visões que nos ajudam a compreender esse propósito maior. No hinduísmo, a vida é vista como uma chance de purificar a alma através do Dharma, propósito, e do Karma, ação. A morte, nesse contexto, é uma passagem para o próximo estágio de evolução espiritual, um momento em que a alma revisa o aprendizado acumulado e se prepara para novos desafios. Já no Espiritismo, a vida é entendida como uma série de missões. Cada encarnação é uma oportunidade para ajustar erros do passado, aprender novas lições e contribuir para o bem coletivo. A morte não é o término dessas missões, mas uma pausa, uma revisão no plano espiritual, onde reavaliamos nossa trajetória antes de retornar ao plano físico ou avançar em novas direções. Por outro lado, o cristianismo oferece uma visão de vida e morte como partes de um plano divino. A vida é um momento de aprendizado e preparação, e a morte é o reencontro com o Criador, um retorno ao lar espiritual. Essa perspectiva, quando vivida com fé, ajuda a transformar o medo em esperança e confiança na continuidade da existência. Agora, olhemos para a natureza, que é uma grande mestre nesse assunto. Observe as árvores no outono, soltando suas folhas em um processo que parece ser de morte. No entanto, as folhas caídas alimentam o solo, tornando-se base para a nova vida na primavera. Esse ciclo nos ensina que nada é desperdiçado, tudo é transformado. Da mesma forma, nossa alma não morre. Ela apenas muda de forma, de morada, para continuar seu caminho de aprendizado e contribuição. Uma razão comum para o medo da morte é o sentimento de incompletude. Muitos de nós tememos partir antes de realizar algo significativo, antes de resolver pendências emocionais ou fazer as pazes com o passado. Por isso, um dos maiores antídotos para esse medo é viver plenamente no presente. Pergunte-se: estou vivendo a vida que desejo? Estou amando profundamente, perdoando sinceramente e expressando minha verdade? A chave está em abraçar cada momento com amor, coragem e gratidão. Quando vivemos com propósito, a morte perde seu poder de nos assustar. Ela se torna um processo natural, parte de um fluxo eterno. Mais do que isso, ela se transforma em uma nova etapa, uma nova porta, que se abre para descobertas ainda maiores. É interessante notar como algumas culturas celebram a morte como parte da vida. No México, o Dia de los Muertos é uma festa repleta de cores, música e alegria. Nesse dia, as famílias honram seus entes queridos falecidos, reconhecendo que a morte não é o fim, mas uma transição para outro estágio de existência. Essa celebração nos lembra que a morte não precisa ser temida, mas compreendida como uma ponte entre mundos. Além disso, práticas como o mindfulness e a meditação podem nos ajudar a viver com mais presença. Quando estamos plenamente presentes, percebemos que a vida é feita de momentos preciosos e fugazes. Cada respiração, cada sorriso, cada lágrima tem valor. Isso nos encoraja a viver de forma mais autêntica, sem arrependimentos, e a aceitar a morte como um processo natural e necessário. Outro ponto crucial é o impacto das nossas ações durante a vida. Muitos têm medo da morte porque acreditam que deixarão algo incompleto ou que não fizeram diferença no mundo. Mas a verdade é que cada pequeno gesto de bondade e compaixão tem um impacto duradouro. Quando você ajuda alguém, inspira uma mudança ou ama profundamente, você deixa um legado que transcende sua existência física. A morte, portanto, não é um fim, mas um catalisador de transformação.
Ela nos desafia a viver com mais intensidade, a buscar significado e a nos conectar com o que realmente importa. E ao compreender que o propósito da vida é experimentar, crescer e contribuir, entendemos que a morte é apenas mais um passo nesse grande ciclo eterno. Assim, pergunte-se: o que estou aprendendo nesta vida? Como estou contribuindo para o bem maior? Encontre suas respostas e viva de forma que, quando o momento de partir chegar, você o receba com a serenidade de quem soube aproveitar plenamente sua passagem por este plano. Superar o medo da morte é um despertar espiritual profundo. É reconhecer sua essência verdadeira e uma alma eterna, um ser infinito em evolução contínua. Ao entender essa verdade, a morte deixa de ser inimiga e se torna uma aliada. Essa consciência revela a morte como uma oportunidade para crescimento, uma transição que nos reconecta ao divino, ao nosso verdadeiro lar. Quando você adota essa visão, a vida se torna mais rica de propósito, preenchida com coragem, amor e gratidão pelo presente que é viver. Cada momento é uma oportunidade para aprender, evoluir e contribuir para um propósito maior. Quando o momento de partir chegar, você o fará em paz, livre do medo, sabendo que a eternidade é o verdadeiro lar de sua alma. Compreender a morte como parte natural da jornada, significa viver com propósito, aproveitando cada instante e reconhecendo que a vida é apenas um capítulo de nossa existência eterna. Assim, ao abraçar a eternidade, você pode viver cada dia com mais plenitude, amor e fé na continuidade da alma. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e transformação.